Trabalho de conclusão de curso com o tema Estudo da redução da interferência eletromagnética de um conversor estático do tipo Buck Interleaved. Esse trabalho foi orientado pelo professor Luiz Carlos Martin Agschlicht e co-orientado pelo professor Jobel Moya. Durante essa apresentação irei falar sobre o objetivo do trabalho, em seguida uma análise rápida do conversor proposto, apresentarei as técnicas de mitigação de interferência eletromagnética utilizadas, sendo uma delas o uso de um conversor com célula de comutação de 3 estados, e por fim, trarei algumas considerações finais. O objetivo desse trabalho é analisar quais técnicas podem ser aplicadas e qual a eficácia dessas técnicas para a redução da interferência eletromagnética em um conversor estático do tipo Buck Interleaved. Na revisão bibliográfica do trabalho foram apresentados conceitos como o estudo do conversor estático, o conversor Buck operando em modo de condução contínua, perdas de comutação e condução. Apresentou-se a estrutura do conversor Buck Interleaved e do conversor com célula de comutação de 3 estados. Na compatibilidade eletromagnética, apresentou-se os geradores, a interferência conduzida e irradiada, normas de compatibilidade eletromagnética e como é feita a medida, e algumas técnicas para a redução da interferência. Bom, o conversor Buck Interleaved é uma variação do conversor abaixador do tipo Buck, com o diferencial de apresentar dois ramos indutor transistor e diodo, operando com chaveamento defasado em 180 graus um do outro. Essa estrutura visa fornecer uma variação da corrente de saída menor e o aumento da frequência de saída, sem aumento das perdas por comutação. Aqui é apresentado o circuito desenvolvido do conversor proposto, com um projeto iniciado na disciplina de Eletrônica de Potência 1. O circuito apresenta uma especificação de tensão de entrada de 24 volts, tensão de saída de 5 volts com uma variação de 1%, corrente de saída de 5 A, uma variação na corrente sobre o indutor de 100% e uma frequência de chaveamento de 50 kHz. Aqui está o modelo da placa desenvolvida, com a entrada do lado direito e a saída do lado esquerdo. Aqui temos os semicondutores, transistores e diodos. Aqui os indutores. E aqui o capacitor de saída. Após o projeto e confecção da placa de circuito impresso, o protótipo desenvolvido foi submetido ao teste de emissão conduzida, mostrado nessa figura, para avaliar os níveis de emissão apresentados. Percebe-se pela medida que os múltiplos de 100 kHz são mais presentes, consequência do dobro da frequência de chaveamento na saída do conversor. Em seguida, foi realizado o teste de emissão irradiada no protótipo, com os resultados apresentados nessa figura. Os níveis de emissão apresentados nessa medida foram elevados, com picos nas frequências de 58 MHz, 85, 93, 115, 136, 170 e 230 MHz. Assim, analisando os níveis de emissão do circuito, algumas propostas de técnicas foram estabelecidas para a redução desse ruído. Dentre elas, técnicas relacionadas ao elemento dissipador, como a remoção dos dissipadores de calor e a conexão do dissipador de calor à referência do circuito. Técnicas relacionadas ao elemento transistor, como a alteração do tempo de subida do sinal do dreno e o uso de um núcleo de ferrite no sinal de dreno do transistor. Técnica relacionada ao elemento indutor, como a rotação de um dos indutores presentes na placa, evitando um possível acoplamento entre ambos. E técnica relacionada à estrutura do conversor, como a redução da frequência de chaveamento, utilizando o conversor com célula de comutação de 3 estados. Todas as técnicas foram feitas de forma isolada, para que fosse possível analisar o impacto delas sem interferência das técnicas anteriores. A primeira técnica aplicada foi a remoção dos dissipadores de calor presentes nos transistores, devido aos dissipadores se comportarem como antenas em determinadas frequências. Nessa figura, temos a medida de emissão conduzida, com um comparativo entre o circuito inicial, o Buck Interleaved, e após a remoção dos dissipadores. Aqui
é apresentada a medida de emissão irradiada para a mesma técnica. Nota-se que a técnica não apresentou melhoras significativas, tanto na conduzida quanto na irradiada. Próxima técnica utilizada foi a conexão dos dissipadores à referência do circuito, através de capacitores, criando um caminho para o ruído gerado no transistor. Para isso, foram avaliados dois capacitores de valores distintos, 1 nanofarad e 100 nanofarad. Aqui temos um modelo de como foi feita a conexão dos capacitores diretamente nos dissipadores. Nessa figura é apresentada a medida de emissão conduzida, em azul claro do circuito inicial, em vermelho com o dissipador conectado à referência via capacitor de 1 nano, e em azul escuro com o dissipador conectado à referência via capacitor de 100 nano. É possível perceber que a conexão dos dissipadores à referência via capacitor impacta na medida de emissão conduzida, e esse valor varia conforme a escolha da capacitância. O uso do capacitor de 1 nano, além de gerar um aumento nos harmônicos ímpares múltiplos de 50 kHz, também causou um aumento para frequências maiores de 5 MHz. No capacitor de 100 nano, há uma redução nessa faixa de frequência e picos menores nos múltiplos de 50 kHz. Para a emissão irradiada nesse teste, ambos os capacitores geraram uma redução na emissão em uma larga faixa de frequência, com o capacitor de 100 nano apresentando resultados melhores se comparado ao capacitor de 1 nano, pois o capacitor de 1 nano gerou um aumento na emissão em torno de 100 e 200 MHz. A próxima técnica avaliada foi o aumento do tempo de subida do sinal do dreno do transistor. Para isso, foi substituído o resistor R9 de 22 ohms no gate, que implicava um tempo de subida de 138 nanosegundos, por um resistor de 62 ohms, que alterou o tempo de subida para 255 nanosegundos. Nesse slide é apresentado o comparativo da emissão conduzida entre o circuito inicial e após o aumento do tempo de subida do sinal do dreno. Aqui é apresentada a medida da emissão irradiada para o mesmo teste. Em ambas, tanto a emissão conduzida quanto irradiada, percebe-se que a técnica não apresentou grande impacto nas medidas, possivelmente devido ao tempo de subida no dreno já ser elevado. A próxima técnica avaliada com relação ao transistor foi o uso de um núcleo de ferrite no terminal do dreno. Tal técnica consiste em criar uma impedância de alta frequência no terminal do componente, confinando o ruído. Aqui temos um modelo do uso de um núcleo de ferrite no terminal do dreno. Aqui a medida de emissão conduzida para essa técnica, onde não se obteve alterações nos valores medidos. Porém, na emissão irradiada, essa técnica apresentou uma grande redução para quase todas as frequências. Outra técnica realizada foi a rotação de um dos indutores presentes na placa, buscando minimizar um possível acoplamento entre ambos. Aqui temos a medida de emissão conduzida para essa técnica. Nota-se que essa técnica não impactou nas medidas conduzidas. Na emissão irradiada também não houve grandes mudanças, apresentando apenas uma pequena redução entre 60 e 200 MHz. Por fim, a última técnica estudada foi a redução da frequência de chaveamento. Para isso, utilizou-se a estrutura de um conversor Buck com célula de comutação de 3 estados. Essa estrutura é muito similar a um Buck interleaved, com o diferencial de, no lugar dos dois indutores, há um autotransformador e há apenas um indutor de filtro. Com essa estrutura, é possível se projetar um conversor Buck com elementos de filtro menores que em um Buck convencional, devido a ambos, indutor e capacitor, serem projetados para o dobro da frequência. Assim, a nova estrutura foi projetada utilizando as mesmas especificações de tensão e corrente, porém para uma frequência de 20 kHz. Devido à característica da estrutura, as dimensões do indutor e o núcleo utilizados permaneceram os mesmos do Buck interleaved. Aqui temos um modelo da mesma placa inicial, apenas com uma alteração dos dois indutores, substituídos pelo indutor
mais autotransformador. Dessa forma, aqui temos a medida de emissão conduzida para essa técnica. Percebe-se que, como o harmônico fundamental do chaveamento está fora da faixa medida da emissão conduzida, a medida apresenta níveis baixos de emissão nessa faixa de frequência. Na emissão irradiada, os níveis de emissão foram maiores do que os medidos anteriormente. Porém, se percebeu que o novo indutor, o reprojetado, o tamanho do entreferro era maior do que o indutor da estrutura anterior. Dessa forma, se reprojetou o indutor para que tivesse um entreferro menor. Os resultados obtidos na emissão conduzida após essa alteração podem ser observados nessa figura. Em azul claro, a medida do circuito Buck Interleaved, em vermelho, a nova estrutura com entreferro grande, em azul escuro, a nova estrutura com entreferro reduzido. Nota-se que as medidas para interferro grande e reduzido mostraram-se próximas e com níveis muito abaixo dos apresentados no conversor inicial. O mesmo comparativo é apresentado nessa figura para a emissão irradiada, onde podemos notar um maior impacto nos tamanhos de entreferro, com uma redução considerável entre 80 e 140 MHz. Porém, as medidas ainda permaneceram maiores se comparadas à estrutura anterior. Essa técnica acabou sendo uma solucionadora dos problemas da emissão conduzida, diferente das técnicas anteriores, porém prejudicando na irradiada. Assim, para mostrar a viabilidade do uso das técnicas, utilizou-se de forma combinada as técnicas com melhores resultados, como o uso do núcleo de ferrite no terminal do dreno, a conexão dos dissipadores à referência com capacitor de 100 nano e o uso do conversor com célula de comutação de 3 estados em uma frequência de 20 kHz. Aqui temos o resultado da emissão conduzida, com níveis baixos de emissão conduzida, abaixo inclusive do estabelecido pela norma CSPR 22. Na emissão irradiada, os níveis medidos também foram baixos, com poucos pontos acima dos limites estabelecidos pela norma. Assim, após todos os testes de diferentes técnicas, podemos concluir que as técnicas que apresentaram resultados significativos para a emissão irradiada foram a conexão do dissipador na referência do circuito, porém, deve-se ter um cuidado na escolha do capacitor e o uso do núcleo de ferrite no terminal do dreno. Na emissão conduzida, temos novamente o uso do capacitor para a conexão dos dissipadores à referência e o uso da nova estrutura para a redução da frequência, sem impacto no dimensional dos elementos de filtro. Para trabalhos futuros, sugere-se uma análise da conexão dos dissipadores à referência sem o uso de capacitores, isolando-se o dissipador do transistor. Outra sugestão é um melhor estudo da variação dos tamanhos de entreferro dos indutores nas medidas de emissão irradiada, com análise de diferentes tipos de núcleos. Também, uma pesquisa mais aprofundada do conversor com célula de comutação de 3 estados, tanto em compatibilidade quanto em potência, em diferentes frequências e especificações. E por fim, a apuração de outras possíveis técnicas. Muito obrigado a todos, e assim eu devolvo a palavra ao presidente da banca.